Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai ver, comentar os vazamentos do capítulo 347 do mangá. Sim, a gente já tem em mãos novos vazamentos do mangá e com eles a gente vai conseguir comentar com muitos detalhes tudo o que aconteceu. Nesse momento, a grande batalha continua na Terra do Sol e dessa vez uma pequena mudança vai acontecer. Afinal, alguém vai se juntar a essa luta. E vocês sabem de que eu tô falando. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Seu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se você ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como vocês sabem, todas as semanas que tem mangá, a gente comenta os vazamentos, a gente comenta os acontecimentos do capítulo através da HAL. Essa semana não será diferente, assim como as outras semanas a gente não tem uma tradução completa do capítulo. A gente também às vezes não tem noção das ordens das páginas, mas a gente consegue comentar tudinho. Essa semana não é diferente, então vamos direto pra HAL do capítulo 347, que já inicia no primeiro quadro, mostrando pra gente o dragão sendo completamente destruído. Ele agora ia ao chão porque o poder dos Hyuzen foram maiores. Eles conseguiram criar uma forma de vencer aquele dragão gigantesco, dragão lendário de muitos anos atrás, e agora isso estava completo. Eles conseguiram derrotar aquele ser. Depois disso, então, ainda na primeira página, a gente vê a Ishika pensando um pouquinho no Asta, no treinamento que ele estava passando e também no poder do garoto da anti-magia. Ela então começa a pensar que o poder do Asta não era necessário para este combate. Eles seriam capazes de vencer, mesmo sem ter o Asta lutando ao lado deles. Ela acreditava que a anti-magia não seria necessária para derrotar os paladinos. E então, nesse momento, a gente vê que em apenas um milésimo de segundo, apenas um instante, a Ishika estava sozinha e depois não estava mais, porque na página seguinte, a gente já via a irmã Lily do lado dela. Ela se aproximou e apenas diz de forma arrogante que a Ishika é fraca, afinal ela não foi capaz de desviar deste golpe tão simples. Em apenas um instante a gente viu que ela tinha atacado a Ishika e depois disso todos os paladinos estavam prontos para iniciar os seus ataques. Víamos poderes chegando próximos aos Hyuzen e depois disso uma grande explosão de poder parecia estar congelando todo aquele ambiente. Então a gente finalmente vai para a página seguinte, onde víamos que os Hyuzens estavam completamente feridos, totalmente feridos. Eles foram atingidos e atravessados por grandes estacas de gelo. E então a gente via também nessa página o paladino que foi o responsável por esse ataque, erguendo a sua mão. Aparentemente, através da magia da irmã Lily, ele foi capaz de teletransportar o seu poder mágico e dessa forma atingir todos que estavam naquele local. A mesma coisa acontecia também com Ishika. As duas Hyuzen restantes estavam no meio de todo aquele ataque de gelo. Porém, elas ainda aparentemente tinham forças para lutar. A Ishika, ela aparentemente diz que os paladinos têm um poder que beira o extraordinário. Ela diz que a quantidade de poder mágico, melhor, Yoryuki, o que eles possuíam, era gigantesco. Porém, mesmo assim, só restavam Ishika e Kezokaku de pé, então as duas elas tinham que continuar lutando. Então, nesse momento, a gente vê um outro paladino se aproximando. Ele abre seu grimório e estava também convocando a sua magia. Kezokaku ainda assim estava se divertindo, pronta para continuar a batalha, porém a magia é revelada. Então, na página seguinte, a gente via que esse poder mágico aparentemente invocava o pior medo, o pior pesadelo do seu adversário à sua frente. Essa criatura aparentemente foi chamada de bicho-papão. E a gente vê então instantaneamente a Kezokaku vendo um sapo gigante. E isso deixa ela extremamente nervosa. Ela fica com muito medo e aparentemente não consegue mais lutar. Ela perde a sua força de luta. Enquanto isso, a gente via a Ishika. Ela estava também se aproximando enquanto via a derrota da sua companheira. Também vemos aquele paladino e do lado dele aparentemente a forma real da criatura que ele invocou, que estava agora prestes a fazer a sua próxima transformação, dessa vez o maior medo de Ishika. E então instantaneamente a gente via frente a ela o seu pai. O pai da Ishika surgia ali diante de seus olhos com a sua katana em mão, prestes a enfrentar a sua filha. Imediatamente então a Ishika fica chocada, ela começa a pensar um pouco em seu pai e depois ter lembranças do seu passado. Lembrava do mal que ele fazia a ela e o seu irmão, o Capitão Yami. E então, depois de tudo isso, ela ainda tentava se erguer. Ela dizia que sim, no passado ela realmente teve medo do seu pai. Porém, esse era um medo da sua infância, não um medo atual. Ela já não se importava mais. Ela lembrava de tudo o que havia acontecido, de tudo que ele havia feito. Porém, não. Isso não iria mais a atingir. Esse feitiço poderia vasculhar as memórias dela e fazer o que quisesse. Porém, isso não iria mudar nada. O que aconteceu no passado estava no passado e ela não temia mais isso.
Pelo menos era o que ela esperava, o que ela desejava, acreditava que poderia lutar. Porém, depois disso, algo chocante acontece, uma série de memórias. Todas as memórias de Chika, memórias tristes envolvendo seu pai e também o seu irmão, voltam instantaneamente pra ela e ela começa a se perder dentro das suas memórias. Ela começa a se perder vendo o que o seu pai fez. Ela começa a ver que o seu pai estava furioso porque não tinha mais guerra e por esse motivo ele queria reconstruir o clã Yami. Queria que todos fossem fortes e lutassem e fizessem guerras novamente. Então também o vê tentando entregar um remédio demoníaco ao Capitão Yami. Um remédio que iria potencializar todo o potencial demoníaco, caos e destruição que existisse dentro dele. Ele entregava esse remédio para aquela criança. Porém, Yami não aceitou tomar, mas Chika não conseguiu. O pai dela rapidamente fez com que ela tomasse e então o seu potencial despertou. Isso fazia com que o membro do clã Yami perdesse completamente o controle, saísse de suas ações e depois disso, Chika tinha suas memórias. Ela apenas viu o desespero nas pessoas à sua frente. Ela estava sem controle, tirando a vida de todos. Yami tentava impedir, mas ele não podia fazer nada. Foi ela quem tirou a vida de todos os membros do clã Yami. E ela se perguntava como, por que ela havia feito isso, como ela havia tirado a vida de todas essas pessoas por causa de seu pai. Também temos uma cena dele sorrindo muito. Ele dizia: isso é o que eu esperava da minha filha Chika. Ela havia tomado aquele remédio, ela havia potencializado todas as suas habilidades e havia perdido o controle. Dessa forma, ela destruiu todo o clã Yami. Ela tirou a vida de todos os membros do seu clã e por esse motivo, o Yami, o seu irmão, assumiu toda a culpa para que ela não se sentisse mal, afinal ela não teria memória sobre isso. Com tudo isso, com toda essa descoberta, Chika perde o controle graças a seus sentimentos e dessa forma ela acaba sendo atingida por aquele que havia tomado a forma de seu pai. Então a gente vai para um outro local, na verdade é o mesmo local só que um pouco distante, onde estavam os outros Shuzen. Eles agora, depois de muita dificuldade, conseguem se levantar novamente. Eles dizem que não podem perder ali, mesmo com toda a dificuldade para ficar em pé, eles precisavam lutar. Mas a irmã Lily disse que eles podiam se acalmar. No fim de tudo, eles não perderiam a vida. Na verdade, ela dizia que o mundo de paz que seria construído pelo Lucius tinha espaço para todos eles. Eles seriam bem-vindos como paladinos e depois disso, um novo ataque estava prestes a acontecer. Novamente, se erguia o assustador dragão. Agora os paladinos estavam ali, iniciando um novo ataque. E os Shuzen se viam frente ao inimigo que eles haviam acabado de derrotar. Porém agora, eles já não tinham mais toda a força que tinham anteriormente. Dessa forma, seria impossível vencer. A Chika estava com muita dificuldade. Ela estava perdida em sua mente e não conseguia nem mesmo sair do chão. Ela pensava em como ela havia ficado mais forte, como ela havia se esforçado depois do que o irmão dela tinha feito. Mas na verdade foi tudo ela. E agora ele estava ali novamente frente ao pai dela e todo aquele mal voltou. Nesse momento, ela estava prestes a sofrer um ataque direto. E Chika se via ali, sendo prestes a ser atingida por seu pai. E assim como acontecia no passado, ela via a silhueta do seu irmão. Ela pensava em como o Yami sempre a defendeu quando seu pai tentava cortar com a espada. Porém agora, quem a defendia era outra pessoa. Quando seus olhos se abriam, ela via Asta. E então, depois disso, o garoto da antimagia se erguia mais uma vez. Ele a protegia, assim como seu irmão também fazia no passado. E assim a gente chegava ao fim do capítulo 347 do mangá. E temos uma pequena nota do editor que diz o seguinte: aquela katana e também o seu passado, muito disso agora explicava a determinação que o Yami tinha em sua vida. E então a gente chega ao fim do capítulo e agora então a gente já consegue imaginar o reencontro de Yami e da sua irmã Chika. Comenta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso, o que vocês esperam que o Asta faça e também a reação da irmã Lily ao notar aquele garoto. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!